Nós convidamos para uma conversa hoje a deputada Ediane Maria, do PSOL, que é a primeira empregada doméstica eleita deputada no estado de São Paulo. Bom dia, deputada. Um prazer recebê-la. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu queria te ouvir em relação à situação dessas trabalhadoras atualmente. Bom dia. Ediane, você está com o áudio mutado. Eu acho que agora entrou. Foi. Foi. Agora foi. Primeiro, bom dia. Eu quero agradecer por esse espaço, por a gente estar podendo falar de nós. Thalita, você abriu muito bem o programa falando sobre as necessidades da categoria, né? São apenas 12 anos de um avanço muito importante, inclusive, que é quando a nossa presidenta Dilma sanciona a PEC das trabalhadoras domésticas e que finalmente, ali na história de 2013, a gente foi vista como trabalhadoras domésticas, né? Então, e essa luta pela garantia de direitos. Mas ainda é um lugar de invisibilidade, um lugar de negação de direitos. E eu falo que eu estar na Assembleia, estar nesse espaço, faz com que a gente consiga pautar o Estado, né? O orçamento do Estado, porque o Estado também é omisso, né? Se a gente hoje está com a categoria com mais de 75% da categoria que está na informalidade, né? São mulheres, na sua grande maioria, inclusive 66%, Thalita, das mulheres que estão no trabalho doméstico são mulheres negras, são mulheres que são, também um dado que é importante trazer, são mães solo, são mulheres negras, são de periferia. Então, quando a gente olha para essa defasagem na garantia de direitos, né? E também quando a gente olha para um Estado que se acovarda, um Estado que não luta para que, de fato, a gente possa ter essa garantia, a gente mostra a ineficiência do próprio Estado para combater o trabalho análogo à escravidão, para combater também a falta de direitos. Então, o Estado negacionista. Então, pela primeira vez, Thalita, pela primeira vez, o Estado de São Paulo tem, né? A gente vai não comemorar, porque não é um dia de comemoração, mas é um dia de luta das trabalhadoras domésticas, que é o dia 27 de abril. O dia assim, de Santa Zita, padroeira das trabalhadoras domésticas, o dia também que a gente vai saudar a Adelina de Campos Melo, a Benedita da Silva, né, que tem um papel fundamental, inclusive, para que esse projeto, né, e essa PEC fosse tramitada dentro do Congresso Nacional. É dia de nós olharmos para a nossa categoria e ver o que a gente precisa. Então, hoje, inclusive, daqui a pouquinho, teremos uma sessão solene, né, de homenagem às trabalhadoras domésticas. Né? A Finatrade também vai estar junto, a Conexão Babás, e várias trabalhadoras domésticas, a gente vai poder abrir esse espaço. A gente consegue avançar e garantir direitos quando a gente primeiro existe. Então, hoje a gente existe. E eu falo sempre da honra de estar podendo ser essa porta-voz, ser essa mulher que o Estado de São Paulo me deu essa confiança de poder estar lutando por todas nós e fazer essa denúncia. É um espaço de denúncia, é um espaço que eu falo que não é um espaço fácil, porque não é uma casa que está preparada para nós, mas que a gente consegue ali dentro fazer esse trabalho que é de dar visibilidade para todas nós. Então, eu estou muito feliz, estou muito orgulhosa, porque eu falo sempre isso, né? Todas as datas que existem no calendário são importantes quem faz uma denúncia. Então, hoje nós existimos. É o primeiro ano que, graças ao meu mandato, a gente conseguiu fazer com que o Estado de São Paulo reconhecesse e nos colocasse no calendário oficial. Então, domingo vai ser um grande banquetaço na Paulista. Eu estou muito feliz por poder levar mulheres que sempre serviram, ser servidas nesse dia e ouvir a demanda da categoria. A gente sempre fala aqui sobre essa importância da representatividade, né? Então, o que você coloca é muito importante. A gente ter uma empregada doméstica representando essa luta e representando todas essas trabalhadoras num espaço de poder, num espaço de poder de decisão, né? Então, é importantíssimo, assim. Eu acho que parabéns para essa luta que você trava e as conquistas que você teve nesse último período, Ediane. Diante disso, assim, eu queria continuar falando um pouquinho sobre desafios futuros também, né? A gente trouxe esse dado, hoje a gente tem uma regulação, uma lei
que permite que a empregada doméstica seja contratada via CLT. No entanto, a gente tem muito trabalho informal. E eu tenho dúvidas em relação a essa questão da pejotização, se também impacta as trabalhadoras domésticas, porque é uma forma de você burlar direito trabalhista, no final das contas, né, a pejotização. E a gente tem essa discussão parada por conta de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Isso impacta as trabalhadoras também, Ediane? Olha, impacta muito. É importante que a gente traga, Thalita, dois olhares. Quando a gente fala da trabalhadora doméstica, a gente tem que entender que essa mulher não está localizada numa grande empresa. Então, eu falo sempre das camadas que é o trabalho doméstico. Então, essa mulher, muitas vezes, está trabalhando na casa de alguém que muitas vezes não ganha também super salários, né? Essa mulher, muitas vezes, eu falo dessa precarização porque a gente também está. E a invisibilidade é essa, né? Às vezes a gente está ganhando, por exemplo, é só a gente olhar, Thalita, um fato que é importantíssimo. 40% da categoria hoje no Brasil ganha menos da metade do salário mínimo. Né? Então, e 74% estaria naquela luta na invisibilidade, porque não tem registro de carteira. Mas por que isso existe? A gente tem que atacar o mal pela raiz. Então, hoje, o trabalho doméstico é executado e é contratado também por pessoas que muitas vezes também não têm registro de carteira, né, que não é o grande empresário. Então, são essas camadas que dificultam, inclusive, a trabalhadora doméstica, que é sujeita, inclusive, a ir para o papel da diarista. Então, quando eu vou para fazer diária, por exemplo, é só a gente ver, voltar um pouco atrás, em 2013, quando veio, inclusive eu fui uma das que fui registrada graças à PEC das trabalhadoras domésticas, sancionada pela presidenta Dilma, mas que a minha patroa também naquele momento, por mais que eu estivesse ali há mais de 7 anos na casa dela, ela olhou para mim e falou assim: Ediane, você acha que a gente tem que te registrar? Você quer ser um registro de carteira? E eu estava esperando aquilo há muito tempo. Eu estava esperando essa pergunta há muito tempo e eu não tive essa resposta. E a presidenta Dilma me deu a chance de poder falar que eu queria meu registro de carteira. Então, é uma categoria que, por necessidade, executa essa profissão, né? Uma profissão que eu falo que a gente não reproduz a vida, reproduzimos pessoas, reproduzimos futuro, e que no futuro, né, olhando, eu trago muito a fala da Laudelina de Campos Melo, que é a fundadora e que deixa sua casa para um espaço para fundar o primeiro sindicato. Ela fala que toda e qualquer trabalhadora doméstica move a economia desse país e move, inclusive, o PIB. É um trabalho que é base. Hoje somos, totalizado, o último censo saiu, somos em torno de 6 mil mulheres que estamos hoje executando o trabalho doméstico no nosso país. Eu falo que é muito mais do que isso, muito mais. Infelizmente, o censo acho que não conseguiu abraçar todas nós, porque estamos muitas vezes morando na casa do patrão, a gente não encontra essas trabalhadoras organizadas em nenhum movimento, né? Não estamos nos sindicatos, em sua grande maioria, então é difícil montar um censo real das trabalhadoras domésticas. Então, quando a gente olha, entende a informalidade, a gente tem que olhar as camadas e as escalas do trabalho doméstico. Então, muitas vezes, a mulher está trabalhando para uma pessoa que ganha nem R$ 2.000 por mês, mas que precisa de alguém para cuidar da sua casa, para que consiga ganhar pelo menos metade desse salário, para conseguir manter sua casa, seus filhos e sua família. Então, é difícil ainda. Eu acho que colocar para PJ prejudica a trabalhadora doméstica, porque você continua sem seus direitos garantidos, né? Então, eu não estou na Previdência, eu estou ali autônoma. Então, esse olhar do autônomo, e que para muitas trabalhadoras, é importante trazer para cá, várias trabalhadoras preferem ficar autônomas, porque eu consigo trabalhar em 2, 3, 4, 5 casas, né? Então, para várias de nós, ainda é muito mais interessante estar nesse lugar, porque na grande maioria são mães solos, moram na periferia, tem que pagar suas contas, e quando eu falo que a gente move a economia é porque nós somos aquela que o Estado não pensou na economia do cuidado. Então, esse dinheiro que a gente investe, né, a gente não tem um retorno dele. Então, quando a gente chega ali dentro, sabe, Thalita, e fala sobre, quando eu questiono a LOA, né, a LDO, que são orçamentos do Estado, e eu pauto que tem que vir, sim, um complemento de renda para as trabalhadoras domésticas que estejam no CAD único, eu estou olhando e falando, nós precisamos, porque todas as mulheres, né, a grande maioria, estão hoje no CAD único. São aquelas que precisam de uma assistência social. Então, por que não tem um complemento de renda para essa trabalhadora? Nós temos que tensionar, e minha função aqui dentro do Estado de São Paulo, dentro do maior parlamento, né, da América do Sul, é tensionar e questionar o orçamento do Estado.
Porque tem essa guerra, sabe, Thalita, que foi instaurada, que é do patrão e do funcionário, e aquela guerra, e nesse contraponto o Estado se abstém da sua responsabilidade. Então, precisa dar um complemento de renda. Se ele já sabe que hoje 40% da categoria, 75% hoje está na informalidade e que 40% hoje se encontra ganhando menos da metade do salário mínimo, é importante que o Estado intervenha, é importante que ele entre e que ele garanta que essa trabalhadora ela tenha dignidade para sobreviver nesse país e nesse Estado. Então, não dá para a gente viver nessa guerra que foi colocada, entendendo que se nós somos base, eu sempre falo o seguinte, quando uma trabalhadora doméstica tiver seus direitos garantidos, todos os outros trabalhos já terão, com certeza, a garantia. Porque nós somos a base, uma base que luta por reconhecimento, luta por direitos e que, infelizmente, a gente é barrado pela burocracia, é barrado por um Estado omisso, é barrado pela falta de investimento, inclusive, da própria categoria. Inclusive, e aqui chama muita atenção, tá? Que quando o Tarcísio de Freitas foi eleito, tem um vídeo dele que ele fala que a mãe dele era trabalhadora doméstica. Então, e quando eu chego na Lesp, o incômodo foi tanto que vários parlamentares começaram a se manifestar e falar que a mãe era empregada doméstica, graças a ela que eles chegaram naquele espaço. Só que assim, a gente nunca tinha ouvido na história, Thalita. Nunca tinha ouvido na história ninguém falar desse canto. Então, quando eu entro ali e começo a incomodar os parlamentares que estão ali há 10 mandatos, 5 mandatos, 3 mandatos, mas que nunca questionaram a estrutura, ou lutaram, ou fizeram um projeto de lei, a gente mostra esse incômodo. E esse incômodo é importante na sociedade. Porque se não tem projeto de lei, se eu não estou sendo pautada no orçamento do Estado, não vai chegar na ponta. Então, eu não vou conseguir garantir direitos e libertar tantas mulheres. É o caso da Sônia Maria de Jesus, que está até hoje com os seus patrões no processo realmente de trabalho análogo à escravidão. Então, não dá mais para a gente ter uma imagem, a única imagem é aquela mulher que é resgatada. Nós queremos ser aquela mulher que é respeitada, que é valorizada, que tem seus direitos garantidos. Então, esse é o meu papel ali dentro, de questionar a estrutura. E assim, para mim, eu tenho muita honra de poder estar fazendo essa luta ali dentro. Eu falo que é uma luta que é árdua, mas que também eu fico muito feliz quando encontro as minhas na rua, que me elogiam, que falam, Diana, vai para cima, é isso mesmo, você está falando o que a gente pensa. Então, hoje, inclusive, teremos uma sessão solene, né? Então, eu estou falando de trazer, né, as mulheres para pensar política, entender que nosso lugar é ocupando assim, a política, porque a gente faz a política todos os dias, do combate à fome, a gente faz a política também lutando pela nossa moradia, quando a gente paga um aluguel super caro, a gente faz a política quando a gente luta sozinho, inclusive, lutando por direito à cidade, quando a gente não tem muitas vezes dinheiro para sair com nossos filhos no final de semana, no feriado, somos condenadas a ficar dentro de casa com os nossos filhos, então que a gente tenha o respeito e a dignidade que a gente merece. Né? Então eu falo assim, quer saber quais as políticas que são necessárias? Fala com a trabalhadora doméstica, ela vai te falar o que é necessário para a gente mudar na cidade. Que somos nós que vivemos a cidade e que só ocupamos o centro ou para morar nos quartos de empregada, quando a gente vem morar na casa dos patrões, ou quando a gente vem trabalhar, pegando conduções, muitas vezes de 2, 3 horas diárias, e no contraponto, limpando casas e como muitas vezes morando num barraco de madeira, lá no fundão, na periferia. Então, é esse olhar, e por isso que eu fico muito honrada por ter sido uma menina muito questionadora, eu falo sempre isso. Eu sou uma menina que questionei muito a dinâmica das coisas. Minha mãe, enquanto empregada doméstica, e eu, enquanto uma criança que ia ajudar minha mãe, eu sempre questionei. Falei, mas por que a gente não pode fazer isso? Porque eu não podia falar com ninguém, né, na casa. Eu podia ajudar, mas não podia perguntar nada. E aí eu sempre questionava, perguntava, brincava com as pessoas. Gosto de tanto falar, de tanto questionar, também que eu pude chegar nesse espaço e poder defender essa categoria. Mas isso prejudica muito, Thalita, isso prejudica, porque dá um ar de que a gente está sendo liberta, que a gente está tendo direitos. No contraponto, não. A gente está sendo... Se o Estado não se responsabiliza, aí é a minha responsabilidade, né? Tá garantindo minha aposentadoria, garantindo meu futuro. Sim. Então não dá mais para o Estado ser omisso. Não, perfeito. Acho que é mais uma vez essa questão da representatividade. Como é bom a gente poder falar sobre tudo isso nesse momento, nesse dia, claro que é importante também, mas nesse espaço que é
a Câmara, que é a Câmara dos Deputados, que é a Assembleia, né? Enfim, eu acho que é isso, a gente precisa botar em pauta os direitos e as visões dessas trabalhadoras domésticas que vivem a cidade, como você coloca, Ediane. Ediane, deixa eu aproveitar a sua presença aqui, até para trazer uma outra pauta, mas é por conta de uma atuação sua também super importante, que é o caso daquele vídeo dos policiais nazistas, enfim, supremacistas brancos, do interior de São Paulo, que veicularam um vídeo, logo depois esse vídeo foi retirado das redes sociais, mas já tinha feito um estrago tremendo. E você protocolou um pedido de investigação no Ministério Público a respeito do que foi a produção, inclusive, daquele vídeo também, muito provavelmente com o uso de dinheiro público, né? Como que está esse pedido de investigação? Você teve acesso a qualquer atualização em relação ao pedido que foi feito, Ediane? Olha, Thalita, a gente tem que entender o que a gente está enfrentando nesse momento, né? A gente enfrenta hoje uma segurança pública, e eu, como membro da Comissão de Segurança Pública, e que nesses últimos 2 anos, né, fui a única mulher a ocupar esses espaços, e sempre coloquei de peito aberto que sou também uma provável vítima também da própria segurança pública, né? Porque sou preta, tenho filhos pretos, né? Então, não é fácil ocupar esses espaços quando a gente vê, né, essas atuações, um adoecimento, inclusive, né, de uma segurança pública que hoje é só a gente olhar lá para trás. Quando o Derrite assume, né, por ter sido um cara violento, por ter matado muita gente, então mostra tudo vindo da rota, né? Então você imagina ali o cenário de terror. E quando a gente entra ali, quando eu entro para a Comissão de Segurança Pública, você imagina, você vai defender, sabe o que, Thalita? Até eu falei, nossa, então quer dizer, por isso que a polícia é assim na periferia? Porque não existe um olhar, de fato, de quem é a periferia. Porque quem ocupa a segurança pública do Estado de São Paulo são, na grande maioria, policiais. Estão ali hoje, são parlamentares que ocupam essa comissão. E que têm uma visão totalmente diferente do que é a vivência na periferia. Né? De quem é o tal bandido que eles colocam o tempo inteiro como missão. E aí, quando a gente vê essa atuação de supremacista, fascista, né? Essa organização. Aí a gente olha, você imagina que eles estão saindo, essa imagem, esse vídeo que está rolando agora, eles estão saindo para ir para a rua. Então é o momento que eles estão ali se organizando, né, para ir para a rua. Você imagina a mente desse policial, né? E qual que vai ser a atuação e a visão dele diante de um jovem preto que vai encontrar no meio da rua ou num lugar que ele acha que é inadequado, né, para estar. Porque eu falo que é isso, né? A gente foi liberto para circular na rua, mas para morrer também, né? Abriram as portas, mas fecharam a janela para nós, porque a gente não tem o direito de sobreviver. Então, não tive nenhuma resposta ainda, infelizmente, né? Chamamos, inclusive, o próprio Derrite para estar indo na Assembleia para se justificar, mas a gente vê ainda um distanciamento muito grande. Né? Eu vejo que cada ofício que a gente manda questionando a segurança pública do Estado de São Paulo, a secretaria, eu vejo que eles só vão lá de 6 em 6 meses, que são obrigados mesmo. São obrigados a prestar esclarecimento, inclusive para mostrar aqueles dados maravilhosos, né? Que quem. Até eu falo assim: olha, quem vê vocês falando isso e não tem a informação correta do que está acontecendo na ponta, vai até achar que é verdade. Vai até achar que, olha, igual aquela fala distorcida que eles têm do nosso presidente Lula falando que a pessoa rouba o celular para tomar cervejinha, que eles distorceram, inclusive. Então, a gente mostra na ponta que essa prática, essas operações que acontecem, a gente vê uma truculência, uma segurança pública mais enrijecida, adoecida, é importante trazer o adoecimento da própria segurança pública, onde eles escondem esses dados, né? Porque tem uma questão também de manter os dados invisibilizados de suicídio, da própria segurança pública, dos policiais, de adoecimento. Então, se a pessoa está doente, trabalha na sua folga, qual que vai ser o respaldo na ponta? Vai ser a morte. Vai ser, mais uma vez, o assassinato de um trabalhador, de uma pessoa que apenas saiu de casa para comprar um refrigerante, que saiu de casa para trabalhar. Então, quando a gente vê essa situação, a gente vê essa movimentação toda, a gente dá medo. Eu senti medo. Todo mundo sentiu medo. Eu acho que ganhou um grande todo mundo acabou vendo, Thalita, porque isso dá medo. Você imagina você chegar numa corporação, no batalhão e ver essa situação de policiais se organizando para sair para a rua, né? Que seria para nos proteger, mas que no final do dia a gente sabe que não é bem sobre isso que acontece na periferia. Então, quando alguém olhar para a segurança pública, gente, vamos entender dois mundos. Existe o policial que cuida do centro,
que é para manter a paz, o sossego, existe uma segurança pública que vai na periferia e que nos olha como possível bandido. Então, são dois olhares, são dois tipos de segurança pública que a gente tem que ficar muito atento. Então, cobrar uma resposta e esse dinheiro que foi gasto para fazer todo esse arsenal, é fundamental que eles dêem uma resposta clara para a gente e que vá na LEF. Tem que ir na LEF para justificar, não para mim, não é para mim a justificativa, é para o Estado de São Paulo, é para o nosso dinheiro que está sendo gasto, é para qual é a formação de fato da polícia. Qual que é essa formação? É essa de tocar o terror, o medo, o pânico de uma polícia fascista? Então, nós estamos realmente depositando nosso dinheiro, nossos impostos no lugar errado. Então, é sobre o nosso dinheiro público que está sendo gasto para mostrar essa coisa horrorosa e que depois eles justificam, né? Que, gente, olha, a gente foi só ali um momento, né, da gente se reunir, da gente falar, mas que a gente está vendo muito bem, né? Queimando cruz, fazendo todo esse arsenal e gastando dinheiro, né? Porque essas imagens daí nem eu tenho, viu, Thalita? Nem nós que estamos trabalhando no Drone, Estado né? tem Pois essa. é. Essa imagem de Tem drone até aí, drone rodando aí, da né? produção cinematográfica, é. Oh, Ediane, deputada, agradeço muito a sua participação. Parabéns duplo pela sua atuação e pelo dia de hoje, viu? Muito obrigada. É muito bom contar com a sua presença sempre aqui. Acho que sempre que você vem, você traz muita informação, agrega aqui demais aos nossos debates. Então, sou muito agradecida pela sua participação e pela sua disponibilidade sempre com a gente. Um abraço para você, bom final de semana e até uma próxima. obrigada, Thalita. Obrigada a todos. Beijo, 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 simbora. Viu? Vamos acompanhar essas programações, vai estar maravilhosa, inclusive. Final de semana inteiro. Quem quiser colar na Paulista, vai ser meio-dia o banquetaço. Vai comer com a gente que eu vi a reivindicação da categoria. É isso, banquetaço meio-dia na Paulista, viu? Beijo, deputado, até uma próxima. Beijo.